Donald Trump acaba de postar sobre uma possível reserva estratégica de cripto, não só de Bitcoin, e isso incluía alguns ativos específicos, como XRP, Solana e ADA Cardano. Estranho não tá o Ethereum aqui no meio e a ADA Cardano. O que a ADA Cardano tá fazendo aqui, né? Mercados gostam dessa notícia, tá toda hora sendo postada referente a isso no próprio Twitter, né? A gente consegue ver que o próprio The Block também postou falando sobre isso, sobre o Trump orientar os grupos de trabalhos a avançar a reserva estratégica de Sol, XRP e ADA Cardano. Com isso, Bitica deu uma leve animada, Bitica que vinha se segurando aqui nessa média, né, que é a média de 200 dias, ele acaba de fazer algo muito interessante, tá? Ele acabou devolvendo praticamente toda aquela queda que ele teve, que foi até os 78 mil dólares, ele praticamente engolfou isso. Perceba que ele chegou lá nos 78, mas no mesmo dia ele já estava nos 84. Isso por si só é algo completamente bullish, tá? Esse tipo de fechamento aqui é um fechamento muito interessante, juntamente com um pico de volume fora do normal. Pode ver que a gente estava mais ou menos nessa faixa de volume e ele dá um pico interessante, dois picos na verdade, só que normalmente é indicativo de fundo, tá? A gente tinha também, quando a gente joga no gráfico de 4 horas aqui, algo muito interessante acontecendo, que aparentemente dá sequência nessa análise, que é o que? O RSI fazendo uma divergência. Perceba aqui que o RSI de 4 horas vinha fazendo fundos mais altos que os anteriores, enquanto ao mesmo tempo o preço vinha caindo, né? Isso aqui se chama divergência bullish, o RSI subindo enquanto o preço tá caindo. Normalmente a gente tem, né, logo em seguida uma antecipação de uma alta. Então ele estava antecipando uma alta, assim como acontece no contrário. Perceba aqui que o RSI vinha caindo e ao mesmo tempo o preço estava subindo. Isso aqui antecipou uma queda, né? Aqui o RSI vinha subindo e o preço estava no mesmo tempo caindo. Isso aqui antecipou a próxima alta. Isso aqui se chama divergência, tá, rapaziada? E a gente estava tendo uma divergência bullish lá no gráfico de 4 horas. Então o Bitica vinha dando esses sinais aí. A média de 200 era uma média muito importante. A gente chegou a jogar várias vezes a Fibonacci aqui nessa movimentação de alta que o Bitica acabou fazendo. E a gente chegou a mencionar, né, sobre essa região muito importante que era de 0,382 de Fibo, aonde ele está tentando fazer nada mais do que um pivô de alta exatamente nessa região. Nesse momento o Bitcoin cotado a 88978 e quase chegou nos 89 mil dólares já de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui em questão de semanal, porque a gente vai fechar a semana na data de hoje. E cara, olha só o tamanho aqui, rapaziada, dessa sombra compradora, tá? Isso aqui é um indício, sim, de força compradora, de presença de compradores no local. A gente tem algo interessante começando a acontecer nesse exato momento. Vou dar um zoom aqui nesse indicador, que é o indicador estocástico, né? O RSI estocástico. E olha só, ele está muito próximo de cruzar. Normalmente, quando a gente tem um cruzamento dessa linha azul para cima da linha laranja, são os fundos e a gente começa a ter uma pernada de alta, assim como aconteceu aqui. Daqui a pouco a gente vai olhar o gráfico para ver como é que foi. Aqui também aconteceu esse movimento, olha lá, o cruzamento da azul para cima da laranja. Aqui também aconteceu esse movimento, aqui também aconteceu esse movimento. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver o que foram esses locais. Olha só que coisa interessante, não? Todas as vezes que aconteceu esse cruzamento no semanal, tivemos alta depois. Cruzamento no semanal, alta depois. Cruzamento no semanal, alta depois. Agora a gente tá... Opa, mais um aqui, cruzamento no semanal, alta depois. As últimas 4 vezes esse indicador foi muito assertivo, né? O cruzamento lá embaixo da linha azul para cima da linha laranja. E a gente tá muito próximo de fazer esse cruzamento. Ainda não aconteceu, mas já está muito próximo. A gente vinha mencionando que o Bitcoin nessa região já estava muito barato, né? E muitos falando, não, vou esperar para comprar quando chegar no 70, no 74, no 76... Cara, que diferença fazia, né? O Bitcoin ele deu até deixa da gente conseguir comprar ele no 79. De 79 para 75, a gente tá falando de, porra, 5% de diferença. Que grande diferença faz no longo prazo você comprar a 79, a 80 e a 75. Muitas pessoas ficam querendo o preço que ela deseja. Tem que ser nesse preço, senão não vou comprar. E pra mim isso daí é algo meio burro até, porque, cara, 5% no longo prazo, pra gente que não é bilionário, não faz diferença nenhuma, né? Pô, vou comprar meu 100 dolinhos. 5% a menos. Cara, 5 dolinhos não vai fazer diferença nenhuma no longo prazo. Então por isso que comprar Bitcoin naquela região já estava muito barato.
Agora ainda está barato, mas agora ele já está nos 89 mil dólares, né? Já querendo voltar a subir. Então o semanal tá muito interessante, a gente tá no final do... A gente finalizou o mês, eu vou dar uma olhadinha no gráfico mensal. Cara, esse gráfico mensal, tudo bem que a gente acabou de começar, há 2 dias atrás, o mês de março. Mas olha que começo interessante que ele tá fazendo aqui do mês de março até o momento, né? A gente teve um mês de fevereiro vermelho, a gente consegue ver isso, só que foi o mês de fevereiro vermelho que parou a queda exatamente na média amarela, que é a média de 200 dias, e agora a gente tá começando o mês de março de um jeito interessante. Óbvio, tem muita coisa para acontecer nesse mês, ele tá só começando, mas isso por si só já é um começo legal, tá? Agora, as altcoins em si deram uma reagida positiva por conta desse post aí do Trump. O que que aconteceu? A gente teve a própria dominância do Bitica caindo aí, pelo menos até o momento, 1,25%. É uma queda não tão grande assim, mas já é um começo, né? A gente já começa a ver aqui na questão da dominância também. Lembra que eu falei para vocês sobre divergência? Olha só o que a gente tem aqui no gráfico da dominância. O RSI já vinha caindo, enquanto ao mesmo tempo que o RSI vinha caindo, a gente tinha na mesma faixa etária os gráficos ainda se mantendo em alta, né? Ainda mantendo uma tendência de alta. Isso por si só é uma divergência bearish. Então normalmente o RSI vai perdendo a força, a gente tem a queda depois exatamente do gráfico, né? Então isso vinha acontecendo, assim como aconteceu aqui, ó, RSI caindo, o preço ainda nesse exato momento estava lá no topo, subindo, até que de repente deu uma cascata de queda aqui. Então isso por si só já era algo interessante da gente acompanhar. Dominância perdendo nesse exato momento a média de 21, mas ainda tá muito forte, né? 60% de dominância em cima do gráfico do Bitica. A gente teve um fechamento nessa semana, na sexta-feira, do S&P 500 subindo 1,33%, então foi um fechamento legal, só que ameaçou fazer um engolfo de alta, né? Ele chegou nessa região de suporte e ele já volta a subir. Ele chegou com o RSI praticamente lá na sobrevenda diária, coisa que acontece poucas vezes quando a gente fala de S&P 500. Nasdaq, mesma coisa, chegou muito próxima aqui da média de 200, chegou com o RSI lá na região de sobrevenda. A última vez que aconteceu isso foi exatamente esse fundo aqui. Então perceba que ela chega com o RSI exatamente na mesma faixa, então foi uma oportunidade para quem opera Nasdaq e tudo mais, juntamente com média de 200 muito próxima, né? Então os mercados aparentemente estão querendo dar uma respirada aí. Temos uma altcoin ou outra dando uma boa, tá, rapaziada? A própria Solana disparou 17% por conta dessa notícia. Até semana passada muita gente fazendo muito FUD em Solana, que só serve para meme, que não sei o que lá. A gente vinha falando que essa região do 134 era uma oportunidade, até quando a gente olha em questão de price action, claramente isso foi uma região de suporte, ó, foi resistência aqui, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, muitos toques como suporte. Quando a gente para analisar, ela fez um fundo muito bonito, e esse tipo de barra aqui é uma barra Gênesis, né? Então a gente tem que ficar ligado, porque normalmente isso aqui é o começo de uma tendência de alta. Tudo bem que a gente acabou de ter uma notícia. Eu não gosto de operar notícia, né? Essa questão de notícia, de Trump, não sei o que lá. Mas antes da notícia já era oportunidade. E se a gente joga no semanal de Solana, olha só o que está acontecendo. Lembra que a gente fez a análise do estocástico lá no Bitcoin? Olha no caso da Solana, tá muito próximo também aqui, rapaziada, de acontecer o cruzamento no estocástico semanal. O que é esse cruzamento? A média azul indo para cima da laranja. Vamos ver as últimas vezes que aconteceu isso. Foi exatamente aqui. Outra vez foi aqui também, a gente pode pegar nesse momento aqui também, e se você for pegando esse cruzamento nas últimas vezes, a gente vai observar que foram todas oportunidades. Vou voltar lá pro gráfico agora, e a gente consegue ver as últimas vezes que teve esse cruzamento aí. Olha só, foi esse fundo, sobe depois, foi esse fundo, sobe depois, foi esse fundo, sobe depois, foi esse fundo, subiu um pouquinho depois, pouquinho, vírgula, né, do 110 aos 220, 100%, pouquinho. Fundo aqui, subiu depois. E a gente está fazendo algo muito próximo do cruzamento nesse exato momento. XRP é outra que tá explodindo aí, também porque tava no post do Trump lá, né? Era XRP, Solana e ADA. A gente vai ver esses 3 ativos aqui na data de hoje. XRP não chegou a fazer o cruzamento aqui do estocástico, ele tá até um pouco longe de fazer, mas do mesmo jeito tá subindo aí 25% praticamente, tá? A XRP vinha fazendo uma movimentação aqui no gráfico diário que era interessante. O que era essa movimentação? Basicamente algo muito próximo do RSI, fazendo meio que um fundo duplo aqui, ó, no RSI próximo da sobrevenda. A XRP normalmente ela não toca na sobrevenda. A última vez que ela tocou foi só lá em julho de 2024. Depois disso, o máximo que ela chegou próximo da sobrevenda foi aqui, ó, nos 35, que foi exatamente esse fundo aqui. Aqui também chegou nos 39 pontos, foi esse fundo aqui.
Aqui também chegou nos 35 pontos, foi esse fundo aqui, e ela estava exatamente nessa região dos 34, 35 pontos do RSI, e aparentemente foi uma região muito boa. XRP, que quando a gente para analisar um pouco mais de perto, ela acaba de fazer o rompimento dessa LTB, e essa LTB era uma cunha, né? Olha só, isso aqui era uma cunha descendente, padrão que normalmente a gente acaba rompendo para cima. Ela rompeu para cima, agora não abriria operação, não compraria XRP, porque ela tá metendo 25% de alta. Às vezes vale a pena ficar de olho num reteste, possível reteste aqui, para depois ir embora e fazer uma figura parecida com ombro, cabeça, ombro diário aqui. Seria algo interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha na Ada Cardano, que foi outra citada ali no post do Trump. Vamos ver como é que ela reagiu aí, baseado nessa informação. Também reagiu muito forte. Olha só isso aqui, rapaziada. A gente pega pra analisar a barra, ela foi a que mais reagiu forte, tá? Porque também das três, ela é a menor, metendo 48% de alta, é muita coisa. A gente para analisar aqui no semanal, vamos ver como é que tá a questão lá do RSI estocástico. Olha só, gente, no caso da Ada Cardano já houve o cruzamento. A gente consegue ver que a própria média azul foi para cima da média laranja, e é aquilo, se a gente colocar no passado aqui, as últimas vezes que aconteceu isso, foi aqui, a gente pode olhar aqui também foi o cruzamento, aqui também foi um cruzamento interessante, aqui também foi um cruzamento, e a gente consegue olhar no gráfico lá, que todas essas vezes foram ótimas oportunidades de compra, né? Comprou esse fundo, a gente consegue ver que aqui foi uma região de fundo como um todo, né? Você compraria aqui, ele lateralizou um pouco, mas depois começou a explodir, e agora ela acaba de fazer esse cruzamento também. Esse gráfico semanal da Ada Cardano tá muito bonito, isso aqui é um pivô de alta nas três médias ao mesmo tempo, né? Nada mais, nada menos do que um pivô de alta nas três médias. É um gráfico que tá muito bonito, e esse catalisador desse post aí, reserva estratégica de altcoins e tudo mais, é algo que pode animar os mercados. É algo que pode trazer uma certa liquidez que faltava. É algo que pode mexer um pouco positivamente aí nesse curto prazo, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos períodos. Também não se anime tanto assim, porque a gente nunca gosta de operar notícias. Essa questão de notícias, vocês sabem aí que é algo complicado, vai ter volatilidade, vai subir 50%, depois pode devolver tudo, depois subir de novo, mas, cara, é algo muito interessante para a adoção de cripto como um todo, né? A gente tá falando de uma reserva no principal país do mundo de criptomoedas. Se isso realmente for aprovado, se isso realmente rolar, é algo muito bullish, né? Não tem como negar. Ainda mais para as altcoins, que estão sofrendo desde o começo aí do ciclo, né? A gente vê o Bitcoin indo, o Bitcoin saiu lá dos 16, foi lá pro 100, mas pouquíssimas altcoins conseguiram acompanhar esse movimento. Se acontecer algo nessa pegada de aprovação de reserva de altcoins, cara, muito provável vai acontecer do Bitcoin, né? Se acontecer de Solana, por que não vai acontecer do Bitcoin? Então, se acontecer algo para as altcoins também, isso vai ser muito bullish. A gente já viu que a dominância caiu um pouquinho só por conta desse tweet aí. A gente consegue ver aqui dois gráficos muito interessantes também. Gráfico Total 2, que é o gráfico só das altcoins, aqui inclui o Ethereum, tá? Então, são as altcoins, exclui basicamente só o Bitcoin. O gráfico Total 2 também fez um mega fundo duplo, ó. Olha essas duas pernadas aqui, que caíram lá até 990 bilhões de market cap no Total 2 e já se recuperando muito bem, voltando acima dessa região do topo anterior. Isso aqui é algo muito interessante da gente acompanhar. E olha o que está acontecendo no gráfico aqui também, rapaziada. Olha o cruzamento chegando aqui, ó. Tá muito próximo de acontecer esse cruzamento. A última vez que aconteceu, a gente já pode olhar também para ver o que aconteceu lá no gráfico, né? Foi exatamente essa região de fundo aqui, e depois a gente tem pauladões aí no gráfico Total 2. Então esse fundo duplo aqui é algo muito interessante. Gráfico Total 3 como um todo fez algo mais bonito ainda. Esse aqui é o gráfico só das altcoins, exclui até o Ethereum. E olha só esse engolfo semanal, gente. Olha só isso aqui. Ele acabou absorvendo literalmente toda a queda que teve. Ele saiu aqui dessa casa dos 900 bi de market cap, chegou lá nos 732 e absorveu tudo, voltando acima das médias. Isso aqui é uma pressão compradora violenta. Ele testou exatamente essa região do topo anterior como suporte para depois ir embora. A grande realidade foi, rapaziada, quem se apavorou mais uma vez vai se fuder.
Quem se apavorou, vendeu na queda. Quem se apavorou e sardinhou no momento de pânico, que é o momento de compra, vai se fuder, vai chorar depois quando o mercado voltar a andar. Não tô falando que amanhã ou depois vai ser alta infinita, longe disso, mas que já tá dando alguns indícios interessantes, já estamos dando indícios interessantes, e a gente sabe que, normalmente, nos pânicos que aconteceram nessas últimas 2 semanas, são as melhores oportunidades. Será que esse mês de março vai ser um mês mais interessante pro mercado de criptomoedas? O começo dele já tá sendo, né? Deixa esse like aí, espero que você tenha gostado dessa análise aí, fortalece demais o like. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.